Antes de mais, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar todos os presentes. O meu nome é Tomás Fidelis, sou diretor de Monitorização, Avaliação e Estratégia aqui da Estrutura de Admissão e vou procurar utilizar os próximos 15 minutos para descrever, do ponto de vista um pouco técnico, o que foi feito nos últimos meses no âmbito da reprogramação aqui do PRR. Vou começar, assumindo que o botão vai funcionar, por começar um bocadinho numa lógica mais básica e exatamente definir o que é que estivemos a fazer no âmbito da reprogramação, do ponto de vista técnico e também político. Foi um trabalho muito intenso, como referido pelo Presidente da Estrutura de Admissão, coordenado pela estrutura e pela área do planeamento, e recebendo contributos das áreas governativas e das regiões autónomas e a todo o tempo negociando em estreita colaboração com a Comissão todas as alterações ao plano. O que é a reprogramação? São três coisas diferentes. Uma primeira é, por um lado, um aumento de ambição, que passa por definir novos investimentos e novas reformas que não faziam parte do plano original, e também reforço da dotação de investimentos que já existiam, mas para os quais se pretende ir mais longe, utilizando alguma da dotação adicional de subvenções e empréstimos para atingir mais resultados para o país. Em segundo lugar, a reprogramação é também esta nova iniciativa do REPowerEU, que surgiu da União Europeia na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia e que tem como principal objetivo incluir medidas de aceleração de transição verde e diminuição da dependência dos combustíveis fósseis num capítulo autónomo que será então a 21ª, além das 20 componentes do PRR original. E por fim, a reprogramação inclui também revisões de detalhe resultantes das alterações objetivas que decorreram em relação ao plano original definido em 2021, juntamente com a Comissão Europeia, que tem, enfim, algumas naturezas relacionadas com custos, naturalmente devido à inflação que decorreu desde o início da discussão do plano, disrupção de cadeias de abastecimento e também outras alterações objetivas que resultaram muito simplesmente do facto do plano ter sido feito em 2021, enfim, o PRR, ao contrário dos restantes fundos europeus, não é baseado em despesa e, como tal, a total discriminação das medidas que tinham de ser feitas estava presente na decisão de execução do Conselho, que tem de ser cumprida à letra, e isso significa que, em alguns casos, haverá necessidade de fazer pequenos ajustes, mantendo sempre a ambição global do plano. A reprogramação encerra um aumento global de 5,6 mil milhões de euros, como já referido. Faço aqui o alerta de que algumas das coisas que direi foram já ditas, mas procurarei passá-las o mais rapidamente possível. Estes 5,6 mil milhões de euros dividem-se em 3,2 mil milhões de euros de empréstimos, que foram solicitados por Portugal à Comissão Europeia, e 2,4 mil milhões de subvenções, que têm duas fontes principais. Uma já estava prevista no regulamento original do PRR europeu, que está relacionado com o fecho das contas de 2021 de Portugal, e uma segunda relacionada com a dotação específica do REPowerEU e fundos de reserva de ajuste do Brexit, cuja mobilização foi criada especificamente por causa do REPowerEU. Uma outra forma de olhar para estes 5,6 mil milhões de euros que é relevante é a sua distribuição em termos de aumento de custos. Há 1,3 deste aumento, há 1,3 mil milhões que se destina à ocupação, enfim, a garantir o acompanhamento do aumento de custos de algumas das medidas muito importantes do plano original e, por outro lado, 4,2 mil milhões de euros relacionados com aumento de ambição, quer em novas medidas, novos investimentos, quer também em reforço de ambição de medidas que já existiam. Neste plano, depois da sua reprogramação, e como já referido, haverá 12 novas reformas, 34 novos investimentos e 120 novos marcos e metas de desembolso. Como também já foi referido, foi central esta reprogramação dois elementos. Por um lado, assegurar que se mantinham todos os investimentos e reformas do plano original, portanto, ao contrário até de alguns outros países que reviram o seu PRR, retirando alguns investimentos em Portugal, a reprogramação envolveu a manutenção da totalidade dos investimentos e reformas, e para além disso, foi também central esta reprogramação e as medidas nela contidas,
a preocupação com a coesão territorial. Em terceiro lugar, é também importante referir, em relação ao plano, que há um aumento da ambição climática. A percentagem de medidas do PRR e dos respectivos custos que têm impacto climático, que têm o tag verde, como lhe chama a Comissão, passa de 37,9% para 41,2%, que é um aumento de 3,3 pontos percentuais, o que mostra até que as novas medidas vão muito para além desta média, no caso do REPowerEU, chegando até a 99% de contributo para este tag climático. Em paralelo, mantendo naturalmente a ambição também do tag digital. Vamos agora entrar nos detalhes de algumas das medidas da reprogramação, de algumas medidas que destacavam em cada uma das componentes, algumas das quais foram também já referidas pela Sra. Ministra da Presidência. Começando aqui pela componente 1 da saúde, que tem um aumento de dotação de cerca de 22%. Duas das medidas que destacaríamos seriam, por um lado, o novo investimento dos 68 equipamentos médicos pesados para hospitais do Serviço Nacional de Saúde e o reforço significativo dos novos centros de saúde a construir, passando de 100 para 124, com 21 unidades de saúde renovadas, adicionais, espalhadas por todo o território do país. Na habitação, faço um destaque para o aumento de custos significativo devido, naturalmente, à inflação que afeta este setor e que podem ver no gráfico superior direito. E faço referência a duas medidas, um novo investimento nos Açores relacionado com a construção de lotes para a habitação própria e um aumento de ambição de uma medida muito relevante do PRR, um aumento de 3.000 camas adicionais para estudantes a custos acessíveis, passando esse número de 15.000 para 18.000 camas. Nas respostas sociais, em que há um aumento de dotação de cerca de 212 milhões de euros, existe uma nova reforma relacionada com a eficiência e simplificação do sistema de prestações sociais, um novo investimento na região autónoma dos Açores relacionado com estruturas residenciais para idosos e também uma nova medida de aumento de ambição que já estava incluída no plano original relacionada também com idosos, com um aumento de lugares e, relevantemente, um aumento do número de lugares na medida que já existia da nova geração de equipamentos e respostas sociais, passando de 28.000 para 39.400 lugares em equipamentos sociais e apoio domiciliário. Também na cultura há um aumento de ambição relevante, duas medidas que já existiam e que são assim aumentadas, uma relacionada com a digitalização de 45.000 horas de material audiovisual com valor histórico, cultural, social e político, nomeadamente de televisões, e também um aumento do número de museus, monumentos e sítios arqueológicos que sofrem intervenções, com 29 adicionais, passando assim a 75 no âmbito de todo o programa, todo o plano e também do Arquivo Nacional do Som. A componente 5, que é uma das componentes naturalmente centrais ao PRR, relacionada com a capitalização e inovação empresarial, tem como principal aumento de dotação. Esta é a medida que, aliás, tem o maior aumento de dotação de 69%, quase 2.000 milhões de euros, principalmente focados no apoio à totalidade dos projetos dos consórcios que tiveram avaliação positiva no âmbito das agendas mobilizadoras e das agendas verdes, que tem como objetivo aumentar o valor acrescentado do perfil de especialização da economia portuguesa. Para além disso, destaco também a medida Ciência Mais Digital, que envolve seis intervenções, com o objetivo de fazer transformação digital do sistema científico e tecnológico, incluindo o Centro Nacional de Computação Avançada e o Balcão da Ciência. Relativamente à componente 6 de qualificações e competências, há 4 novos investimentos no âmbito da reprogramação, dos quais destacaria as 75 escolas novas ou renovadas na iniciativa Escolas Mais Próximas, espalhadas por todo o país, a iniciativa Ciência Mais Capacitação, que tem como objetivo aumentar a atração e retenção de talentos e dinamizar parcerias internacionais em ciência, e também o Impulso Mais Digital, que tem objetivos de modernização
e pedagógica e reforço de competências digitais no ensino superior. Há também uma nova intervenção no Polo Científico e Tecnológico da Madeira que é de referir. Relativamente ao mar, destaco a nova medida que não existia no plano original, o novo investimento do Green Shipping, que tem como lógica acelerar a transição energética das embarcações de transporte marítimo, e há também novos projetos e projetos com maior ambição nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, relacionadas com a investigação e com a pesca e a aquicultura. Relativamente à componente 16 de transição digital de empresas, reforça-se o aumento dos projetos relacionados com transformação digital, tanto nas regiões autónomas como transversalmente ao país. São 650 projetos nas regiões autónomas, 200 projetos de transformação digital transversais, estes tratando-se de novos investimentos, e também um aumento da ambição de uma medida que já estava no PRR original e que tem uma grande implantação no território, passando o número de bairros comerciais digitais de 50 para 75, portanto aumentando a ambição em 25 bairros comerciais digitais adicionais. Quase a terminar as componentes, vamos agora à componente 19 da Administração Pública Digital, que conta com duas novas reformas. Uma reforma do atendimento público, procurando interligar melhor a utilização dos canais digital e presencial, e o novo sistema de avaliação da administração pública. São duas das 12 novas reformas. Temos também um novo investimento com a implantação também regional, relacionado com uma plataforma de gestão urbana que se procurará instalar em 75 municípios, comunidades intermunicipais ou áreas metropolitanas, e também o projeto de 5 Digital Twins em áreas de prioridade nacional. E, como também já referido pela Sra. Ministra, um aumento de ambição de uma medida já existente e muito relevante, e também com grande foco e distribuição em todo o território, relacionado com o aumento de ambição de 100 novos espaços de cidadão e 10 novas lojas de cidadão, para além das 21 e dos 300 que já estavam previstos no plano original. O último slide das componentes, em que, enfim, aqui agregamos as outras que têm também algumas alterações, 3 reformas, 2 investimentos adicionais e 12 marcos e metas de desembolso também adicionais, em que se incluem 2 reformas, uma relacionada com a economia circular e gestão de resíduos, uma relacionada com a eficiência e simplificação dos benefícios fiscais, um novo investimento relacionado com a substituição dos sistemas de sinalização eletrónica no transporte ferroviário, o aumento da ambição do investimento da descarbonização da indústria e aumentos de ambição nas regiões autónomas na digitalização da educação. Passamos agora para a segunda parte relacionada com o REPowerEU. Haverá um painel a seguir que entrará certamente em mais detalhe sobre este novo capítulo que terá, como foi referido, 855 milhões de dotação, 6 reformas e 16 investimentos, 43 marcos e metas. Faço apenas alguns destaques das reformas e dos novos investimentos. Por um lado, o Observatório Nacional para a Pobreza Energética, alterações ao sistema regulatório para a energia renovável, hidrogênio renovável, criação dos espaços Cidadão Energia e a formação de 25 mil pessoas com competências verdes. Relativamente aos novos investimentos, destaco novamente a sua dispersão geográfica, com 2 iniciativas específicas, uma em Braga com as 2 linhas de transporte de autocarros rápidos, o BRT, e também o funicular da Nazaré, e, por outro lado, novos projetos industriais em tecnologias estratégicas verdes, procurando desenvolver esta indústria em Portugal ainda mais, o espaço, uma one-stop shop para licenciamento, novos investimentos em flexibilização da rede elétrica, novos investimentos em produção de energia renovável e armazenamento nas regiões autónomas e mais iniciativas de transporte público com emissões zero na Madeira e nos Açores, tendo também isto um reflexo no aumento da ambição da medida que já existia no plano original, o aumento de 300 novos autocarros com zero emissões, 500 novos projetos de descarbonização da indústria, aumento das medidas muito bem sucedidas de eficiência energética, edifícios residenciais e serviços no plano original, e também aumento da capacidade adicional de produção de hidrogênio e de gases renováveis.
O plano total revisto tem o perfil de pagamentos brutos que aqui mostramos, dividido entre empréstimos e subvenções. Portugal terá acesso, após aprovação do Conselho, e expectavelmente ainda este ano, ao pré-financiamento de 20% do montante do REPowerEU, dos 855 que referia no momento anterior, e receberá, após submissão do terceiro e quarto pedidos de pagamento, um montante bruto de cerca de 3,5 mil milhões de euros, que acrescem aos montantes já recebidos até à data, incluindo o pré-financiamento. Recordo, enfim, relevante para este slide e para o seguinte, que no PRR, como já foi dito, a despesa, ao contrário do passado, a despesa não é o elemento mais relevante, sendo absolutamente relevante cumprir os 461 marcos e metas de desembolso que estão presentes neste slide, para garantir que se recebe a totalidade dos 22.216 milhões de euros do plano revisto. Termino falando um pouco do ponto de situação atual, este é o último slide, prometo, sobre a execução e implementação financeira do PRR. Como já procurei dizer, importa distinguir aquilo que é a execução do PRR, que é medida em marcos e metas, e aquilo que é a implementação financeira, que tem os vários passos de implementação do PRR, que passam pelo lançamento de avisos, pelo lançamento de concursos públicos, as aprovações dos projetos propostos e os pagamentos às entidades diretas e finais. Naturalmente, o que nos traz aqui hoje é uma boa notícia, vai aumentar a dotação do PRR português, vai aumentar o número de marcos e metas e vai aumentar a responsabilidade para municípios, para empresas cuja fatia aumentou significativamente com a reprogramação, entidades públicas, instituições da economia social e outros agentes da economia portuguesa. Como diretor da equipa que produz aqueles relatórios de monitorização semanal que são vistos com bastante atenção publicamente, resta-me dizer e lembrar aquela pequenina regra aritmética que é quando aumenta a base, os números das percentagens diminuem e, portanto, com isto lembrava só que, após a aprovação do nosso plano, é provável e acontecerá certamente que o nosso número de 17% de marcos e metas atual, o nosso número dos 86% de aprovações do plano atual e o nosso número de 16% dos pagamentos feitos irão certamente reduzir em termos percentuais, naturalmente não em termos absolutos, portanto peço só que quando esses relatórios saírem, respirem fundo. Tenho a certeza que vamos chegar muito mais rapidamente do que até agora, ainda mais rapidamente a estes novos números, aos 17% de marcos e metas, aos 86% de aprovações e aos 16% de pagamentos anunciais diretos e finais. Vamos a isso, bom trabalho a todos e mãos à obra. Obrigado.